Olá, queridos! Este é o canal Biscoitinho do Binho e o nosso próximo assunto é o cálculo do número de prótons, nêutrons e elétrons dentro de um átomo. Esse assunto está dentro da atomística. E para que a gente consiga resolver os problemas com uma facilidade maior, a gente precisa lembrar de alguns conceitos. E que conceitos que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar do seguinte, vamos lá. Estado fundamental ou estado neutro é quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, ou seja, dentro de um átomo, a quantidade de partículas positivas é igual à quantidade de partículas negativas, ou seja, a quantidade de prótons, positivo, é igual à quantidade de elétrons, negativo. Quando a gente pronuncia a palavra átomo, a gente já está dizendo que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, quando isso não acontece, ou seja, quando há um desequilíbrio de cargas, a gente passa a chamar, ao invés de átomo, a gente passa a chamar de íon. Logo, um íon ele pode ser classificado de duas maneiras. E quais são essas duas maneiras que a gente pode classificar um íon? Quando a quantidade de prótons, ou seja, as partículas positivas, é maior do que a quantidade de elétrons, ou seja, as partículas negativas, o íon vai estar carregado positivamente. Então eu vou chamar esse íon de cátion. Cátion, íon de carga positiva. Ânion. Ânion é quando a quantidade de elétrons ela é maior do que a quantidade de prótons, ou seja, o número de partículas negativas é maior que o número de partículas positivas. Consequentemente, a gente vai ter um íon de carga negativa que a gente vai chamar de ânion. Então, por exemplo, eu peguei o carbono, o elemento químico carbono, ele tem 6 prótons. A gente vai ver que o que identifica um elemento químico é a quantidade de prótons que ele tem. Por quê? Porque o elemento ele não ganha ou perde próton. Porque se caso isso acontecesse, ele se transformaria num outro elemento químico. O que identifica um elemento químico é a quantidade de prótons que ele tem. Isso a gente tem que guardar, certo? Então, se tem 6 prótons, certamente é carbono. Não tem um outro elemento químico com 6 prótons, que não seja o carbono, que tenha 7 prótons, que não seja o nitrogênio, que tenha 8 prótons, que não seja o oxigênio. Ou seja, cada elemento químico tem a sua quantidade de prótons. Logo, o que eu posso dizer aqui? Que aqui a quantidade de prótons é igual a 6, que é o que identifica o carbono, e a quantidade de elétrons também é 6. Ou seja, esse amiguinho casa com esse, amiguinho casa com esse, amiguinho casa com esse amiguinho casa com esse, amiguinho casa com esse, amiguinho casa com esse. Ou seja, todo mundo se anula. Logo, se a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, ele está no estado neutro, ou o que eu vou chamar de estado fundamental. Carga é zero, certo? Muito bem, porque quando isso não acontece, nós temos o quê? Vamos lá. Aqui no caso o carbono, ele está com 2 elétrons, ou seja, esse elétron, essa carga positiva anula essa partícula positiva anula essa, e logo você tem 1, 2, 3, 4, aqui maisinho, sem o seu menuzinho do lado. Consequentemente, isso significa dizer que esse elemento aqui, ele perdeu 1, 2, 3, 4 elétrons, ou seja, ele aqui, ele perdeu elétron. Perdeu elétron. E se ele perdeu o elétron, ele vai ser um cátion. Cátion é sempre quando há perda de elétron. A gente não pode esquecer disso. Tá? Aqui, então, ó, perda de elétron. Então, perda de elétron. Então, em contrapartida, o contrário, que quando eu tenho um ânion, se ele está negativo, ele vai ganhar elétron. Então, pagando aqui, ganho de elétron. Muito bem, é o que eu vejo aqui no próximo caso. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, como antes, que identifica o carbono, só que dessa vez essa carga positiva anula essa carga negativa, essa partícula negativa, e assim por diante. Até que você tem 1, 2, 3, 4 elétrons sem o próton para anular. Então, consequentemente, quer dizer que ele está com excesso de 4 partículas negativas. Então, você tem C-4. Então, a gente chama isso aqui de um cátion tetravalente e esse aqui de um ânion tetravalente. Ou seja, quando ele perde ou ganha 1, a gente chama de monovalente. Quando perde ou ganha 2, chama de bivalente ou divalente. Quando ganha ou perde 3, trivalente. Quando ganha ou perde 4, tetravalente, e assim vai indo. O que vai fazer com que ele seja um cátion, se ele vai ser mais ou menos, a forma que você vai escrever,
se você vai dizer se ele é um cátion ou se ele é um ânion. Então, ânion bivalente vai ser um x menos 2. Mas se for um cátion bivalente, vai ser um x mais 2. E então, passando dessa parte, a gente tem que lembrar de quê? Que comparando as massas das partículas em unidade de massa atômica, nós temos que o próton ele pesa uma unidade de massa atômica, o nêutron uma unidade de massa atômica, e a gente vê que a massa do elétron é 1836 vezes menor do que a massa de um único nêutron ou de um único próton. Então, o que a gente pode afirmar? Que a massa do elétron ela é desprezível, certo? Comparada à massa de um próton ou à massa de um nêutron. Uma vez que a massa do elétron ela é desprezível, o que a gente pode dizer? O que vai significar número de massa? Número de massa vai ser a soma do número de prótons com o número de nêutrons do átomo. Ou seja, A vai ser igual a P mais N. Ou seja, próton mais nêutron, uma vez que a massa do elétron é desprezível, é o que vai dar a massa do átomo, o número de massa dele. Então A é igual a P mais N. E lembra que eu disse que a quantidade de prótons é invariável dentro de um átomo? Ou seja, é a identidade dele? Se a quantidade de prótons é a identidade dele, logo o que a gente vai chamar de número atômico vai ser a quantidade de prótons. O que vem a ser número atômico? Número atômico é a identidade do elemento. Indicará o valor do seu número de prótons. A gente representa o número atômico como P. Como Z. Z sempre igual a P, ou seja, o Z, que é o número atômico, vai ser sempre igual ao número de prótons. Então Z é igual a P. Logo, eu posso escrever essa equação de que maneira? Eu posso escrever que A é igual ao quê? A Z mais N, uma vez que a quantidade de prótons o número atômico indica a quantidade de prótons. Então A é igual a P mais N, ou A é igual a Z mais N. Então, fica isso. A igual a Z mais N, Z igual a P. Então, como que a gente pode representar isso? Aqui eu tenho o elemento químico, o número de massa dele e o número atômico dele. Ou o contrário, você pode representar o número atômico dele em cima e o número de massa embaixo. É mais comum, eu circulei isso daqui, porque é mais comum nós usarmos desta maneira aqui. Então, sempre lembrando que é o seguinte, se o A é igual a Z mais N, quer dizer que se o nêutron for zero, isso aqui for zero, o A vai ser igual ao Z. Então, o que acontece? Como A é igual ao Z mais alguma coisa, o A é sempre maior que o Z, a não ser que o N seja zero. Porque se o N for zero, o A vai ser igual ao Z. Então, A vai ser igual ou maior que Z. Na maioria das vezes, que no caso aqui, ele só vai ser igual ao Z se tratando do elemento hidrogênio. Se o elemento químico não for hidrogênio, nós teremos o A sempre maior do que o Z. Então, por exemplo, neste caso aqui, eu tenho o cálcio que é 40, 20. Logo o número de massa tem que ser 40, porque é o maior número, e o número atômico vai ser 20. Mas perceba que aqui eu não anotei, porque o ferro ele tem 26 em cima e 56 embaixo. Então, consequentemente, o que a gente pode dizer? Que o número atômico do ferro é 26, porque é o menor número aqui, e o número de massa dele vai ser 56, que é o maior número. Certo? Então, com isso, nós vamos usar mais esta representação aqui, onde o número de massa fica em cima e o número atômico fica embaixo. Mas a gente tem que sempre prestar atenção. Muito bem, vamos lá. Então, a gente pode preencher essa tabelinha aqui. Preenchendo essa tabelinha aqui, ou seja, onde eu tenho átomos e íons, né? Como é que a gente faz para colocar o número de prótons, nêutrons, elétrons, o número de massa, o número atômico, certo? A gente sempre vai seguir a sequência. Aspen. Aspen. Guarda e repita com você. Aspen. Aspen. O que vem a ser o aspen? O aspen é A, então tá aqui, ó. A, Z, P, E e N. Ou seja, o que significa cada coisa? A, o número de massa, o Z, o número atômico, o P, o número de prótons, o E, o número de elétrons e o N, o número de nêutrons. Sempre nessa sequência. Por quê, Binho? Por causa do seguinte, olha só, o número de massa vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 32, que é o número que está em cima. O número atômico, né, ele vai ser, no caso aqui, 15. No caso do elemento químico fósforo aqui, 32, 15. Uma vez que o Z é sempre igual ao P,
Z é sempre igual a P, sempre, 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 sem exceção, né? Exatamente porque o Z indica o número de prótons. Se aqui é 15, aqui também vai ser 15. Bom, eu estou representando carga aqui, ou seja, ele é um íon. Ele está representado com carga positiva ou negativa? Não. Como não está, ele está no estado fundamental. Então, se ele está no estado fundamental, o que significa dizer? Que o número de prótons, que é o número de partículas positivas, é igual ao número de elétrons, que é igual ao número de partículas negativas. Logo, se ele tem 15 prótons, ele vai ter 15 elétrons. E o que eu posso concluir? Que se A, virando aqui para cá, se A é igual a Z mais N, eu posso passar esse Z para lá e dizer que A é igual ao quê? Melhor, A menos Z vai ser igual ao N. Por quê? Porque passando para lá, você vai passar diminuindo. Então, A menos Z é igual a N. Mas onde é que é o A? É a parte de cima. Onde é que é o Z? É a parte de baixo. Então, sempre o número de nêutrons, que é essa parte aqui de baixo, é sempre o de cima menos o de baixo. Logo, se eu tenho aqui ó, a massa 32 e o número atômico 15, então 32 menos 15 vai ser igual a 17. Certo? Então, vamos lá para o próximo exemplo. Aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 36. Vai ser igual a Z, 18. Bom, eu também não estou representando carga, se é positiva ou negativa. Então, significa dizer que ele está no estado fundamental. Logo que ele está no estado fundamental, se o Z é 18, o P também é 18. Logo, o E também vai ser 18. Concordam comigo? Por quê? Se o Z indica a quantidade de prótons, então, sempre no estado fundamental, o Z, o P e o E são iguais. Então, o Z é 18, o P é 18 e o E é 18. E o número de nêutrons? O número de nêutrons vai ser o de cima, que é 36, menos o de baixo, que é 18, que também vai ser igual a 18. Muito bem. Partindo para o outro elemento ali, que no caso é enxofre, ele aqui está na forma de ânion, menos 2. A gente lembra que ânion quer dizer que ele está ganhando elétron. Então, na verdade, ele está ganhando 2 elétrons. Então, como é que a gente vai proceder? A gente vai proceder da seguinte maneira. O A vai ser igual a 32, o Z vai ser igual a 16, o P sempre igual ao Z, 16. Se ele estivesse no estado fundamental, o que a gente poderia dizer? Que isso aqui também é igual a 16. Mas como ele está ganhando 2 elétrons, então, ao invés de serem 16 elétrons, serão 18 elétrons. Certo? Então, o número de nêutrons será igual a 32 menos 16, que será igual a 16. Para o outro próximo, a mesma coisa aqui. Ó. O A vai ser igual a 37, o Z vai ser igual a 17, o P vai ser igual a 17, certo? Porque Z é sempre igual a P. E o elétron, ele está no estado fundamental? Tá, porque eu não estou representando nem positivo nem negativo. Logo, também é igual a 17. E o número de nêutrons? 37 menos 17. E 37 menos 17 vai ser igual a 20. Então, ele vai ter 20 nêutrons. E no caso ali do cloro 35, melhor, do cloro 34, né? Assumindo que o cloro poderia ter essa quantidade em massa, tá? Vamos lá. O A seria igual a 34, o Z é igual a 17, o P também 17. Bom, a quantidade de elétrons seria igual a 17 se ele estivesse no estado fundamental. Mas como ele é mais um, quer dizer que ele é um cátion. E se ele é um cátion, ele está perdendo um elétron. Então, se ele está perdendo um elétron, ele passa a ter, então, 16 elétrons. E o número de nêutrons, como é que fica? O número de nêutrons vai ser o de cima, que é 34, menos o de baixo, que é 17, que vai ser igual também a 17. Então, a gente completa o nosso quadro. Muito bem, a gente completa o quadro e percebe o seguinte, a gente pode concluir que quem possui o mesmo número de prótons? Você pode ver que isso daqui e esse daqui possuem a mesma quantidade de prótons, 17 e 17. E como eu disse que a quantidade de prótons é a identidade dele, então, consequentemente, por isso é o mesmo elemento químico, cloro-cloro. Então, quem apresenta o mesmo número de prótons, que é o cloro 37, 17 e o cloro mais um, 34, 17,
nós iremos chamar de iso igual isótopo. Então, isótopos, mesmo número de prótons, certo? Então, espécies isótopas são aquelas que possuem o mesmo número de prótons. Sempre os isótopos se tratam do mesmo elemento químico. Guarda isso. Sempre o mesmo elemento químico. Logo, quando você vem aqui, ó, possui o mesmo número de massa. Quem possui o mesmo número de massa aqui? O número de massa, que é o A, o que a gente tem igual aqui? A gente tem igual esse aqui, que é o P, não é isso? O P 3215 e quem? O S. O S menos 2, não é isso? 3216. Bom, espécies que possuem o mesmo número de massa, nós iremos chamar de isóbaros. Isóbaros. Você lembra que a massa a gente representa pela letra A, como está aqui? Então, isóbaros serão os que possuem o mesmo número de massa. E nós temos também os que possuem o mesmo número de nêutrons. Quem possui o mesmo número de nêutrons aqui que a gente pode observar? Possui o mesmo número de nêutrons o P, aqui, o P, né, 3217, aqui ó, o P 3215, né? E quem? Quem possui mais o mesmo número de nêutrons aqui, ó, 17 e 17? O Cl 3417 mais 1, certo? Esses dois, já que possuem o mesmo número de nêutrons, são chamados de isótonos. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Bom, e ainda nós temos as espécies que apresentam o mesmo número de elétrons. Quem apresenta o mesmo número de elétrons é chamado de espécie isoeletrônicas. Isoeletrônicas. Espécies isoeletrônicas. E o que a gente pode observar aqui? Quem possui o mesmo número de elétrons aqui? Quem possui o mesmo número de elétrons é esse cloro, né? Aqui, perdão, aqui é o número de prótons. É esse elemento aqui, o argônio, Ar, certo? Ar 3618, né? Mas quem? Vamos lá, espécies isoeletrônicas. Esse cara com esse cara aqui. O S32 menos 2, 16. E aí, espécies isoeletrônicas. Muito bem. Então, o nosso próximo vídeo vai ser um biscoitinho resolvendo, então, as questões que envolvem o cálculo do número de prótons, nêutrons e elétrons. Possivelmente vou colocar um linkzinho para vocês aqui no canal, para que vocês possam baixar esse biscoitinho e tentar resolver e depois assistindo a videoaula para ver se está tudo certo. Vamos lá então. Grande beijo.